manas e manos, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila Demanque e hoje vou testar a última paleta lançamento da Ruby Rose por enquanto, né? Porque a marca tá sempre lançando coisas, que é a Fuse Mood de 9 cores. Bora lá? Já começo mostrando pra vocês a embalagem dela. Ela tem a mesma identidade visual que a outra paleta de 12 cores. E aqui então são as cores dessa paleta. A cartela de cores dela é em tons de roxo e lilás, o que eu adoro porque é uma das minhas cores favoritas. Ela tem sombras mate e sombras metálicas. E essa paleta foi inspirada numa paleta da Colourpop, assim como a outra que eu testei. Lembrando que eu vou fazer swatch de todas as cores no final do vídeo e que todos os produtos que eu uso aqui no tutorial estão listados aqui abaixo na descrição. Hoje eu quero fazer uma pálpebra luz aqui com vocês em tons de roxo. Eu acho que vai ficar legal. Vamos começar. Essa cor aqui, ela tá me chamando pra ser usada porque é um roxo frio, diferente desse aqui do lado que é um roxo mais quente. E o roxo frio, geralmente, é uma sombra bem difícil de você pigmentar. Então vamos lá, essa cor aqui se chama Dreamy. Eu vou pegar com um pincel assim, ó, de esfumar, só que ele é menorzinho. Esse daqui é da Macrylan, tá? Não tem numeração. Eu vou começar aplicando essa cor nas extremidades do olho. Então eu aplico aqui, ó, no cantinho interno e no cantinho externo. Sempre deixando um espaçozinho aqui, porque depois a gente vai esfumar essa sombra e é normal ela ir abrindo, né? Então, primeiro eu venho pigmentando essa cor, dando batidinhas e aos poucos eu vou subindo com ela até a região acima do côncavo, porque como eu tenho a pálpebra gordinha, se eu só ficar na região da pálpebra móvel, não vai aparecer quando eu tiver com os olhos abertos. Então, ó, eu vou aqui construindo a cor. Percebam que eu fui aplicando, fui crescendo com a sombra até pra região acima, aqui do côncavo, e deixei esse meio aqui sem sombra. Então, ó, quando eu tô com os olhos relaxados, eu consigo ainda ver essa sombra roxinha. Agora, com o mesmo pincel, eu vou vir bem na bordinha desse primeiro tom e eu vou vir com leves movimentos de vai e vem pra gente ir dando uma leve esfumada nesse tom antes de vir pra próxima cor, só pra facilitar na hora da gente esfumar. Vai ficar assim. Agora com o pincel Gama 03 da Levangie, a gente vai esfumar as bordinhas desse primeiro tom. E aí eu vou utilizar essa cor aqui, que é um lilás mais clarinho, que se chama Confident. E eu espero que funcione, que ele parece ser bem claro. Primeiro eu vou pigmentar esse tom bem aqui, ó, na borda da primeira cor, que foi a cor Dreamy, que a gente utilizou. E vou fazer isso aqui nos dois lados, nas duas extremidades. Depois que eu pigmentei essa cor, eu vou voltar com o primeiro pincel que eu utilizei, o roxo. Vou pegar mais um pouquinho da sombra roxa. E agora eu vou trabalhar na transição do tom de roxo pro tom de lilás. Então eu venho bem aqui na borda entre um e outro e venho com movimentos circulares bem de levinho, só pra gente já começar a dar acabamento. Feito isso, eu venho de novo agora com a sombra Confident e vou aos pouquinhos terminando de esfumar aqui, ó, nas bordinhas com leves movimentos circulares, sem abrir muito esse movimento. E agora com o pincel BT10 da Macrylan e um pó compacto, eu vou vir aplicando esse pó nas bordinhas pra gente dar acabamento no esfumado e ir aos poucos aqui, ó, suavizando ele. Peguei aqui o pincel que eu utilizei pra aplicar corretivo na pálpebra e aí eu vou vir bem aqui, ó, no centro, dando batidinhas só pra reforçar aqui, ó, esse meinho. Vou pegar essa sombra aqui, ó, que ela é cintilante, que se chama Excited, e primeiro eu vou aplicar com o dedo, ó. Ela é um tom bem clarinho. Primeiro eu faço a aplicação com o dedo, dando batidinhas. E olhem que sombra poderosa, né, gente? Daí, com o pincel BT10 da Macrylan, eu pego um pouco mais da sombra. E agora eu venho dando acabamento. Então eu venho dando leves arrastadinhas pra cima do roxo. Aqui nas bordas, ó, entre uma cor e a outra. Com o pincel Delta 17 da Levangie, eu pego um pouquinho mais da sombra Dreamy. E venho trabalhando aqui, ó, esse acabamento da sombra cintilante pra sombra roxa. Eu peguei aqui uma bruma e aí eu umedeci o pincel e apliquei essa sombra com o pincel umedecido, porque ela tava caindo bastante aqui.
Então essas sombras da Ruby Rose, elas ficam melhores utilizando elas molhadas, sabe, umedecidas. E a parte de cima do olho, gente, é basicamente isso. Agora então eu vou colar os cílios postiços. Eu vou escolher um modelo mais arredondado, mais pra combinar com o formato do olho, mas isso é opcional. Se você quiser utilizar um cílio alongado, pode usar. Vou fazer aqui outro olho e já volto pra gente terminar a make. Voltei, gente, já aqui com os cílios postiços aplicados. E olha como o cílio, quando ele é arredondado na pálpebra luz, ele valoriza o nosso esfumado, né? Eu amo. Vamos lá agora hidratar a pele. Vou começar com o hidratante da Natura. Vou aplicando aqui, ó, por todo o rosto. Por cima desse hidratante, eu vou utilizar o BT Primer Glow Skin. Eu acho que é esse o nome. Mas é o que é Glow da Bruna Tavares. E aí, ó, eu vou aplicar ele aqui mais nas regiões centrais do rosto. De base, eu vou utilizar a base Serum da Ruby Rose. Lembrando que a gente já tem a resenha completa dessa base aqui no canal. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, caso vocês ainda não tenham visto. Vou espalhando aqui essa base com a esponjinha. Base aplicada de corretivo. Hoje eu vou utilizar o da LF Pro. Aplico só um pouquinho mais aqui, ó, na região da minha olheira e faço uma iluminação também no rosto. E aí eu venho espalhando com a esponjinha. De contorno eu vou utilizar esse blush aqui, né? É um blush, mas eu uso como contorno da SP Colors, porque ele tem esse tom mais indo pro frio, sabe? Então eu vou aplicando ele aqui, dando batidinhas nas laterais do rosto. De blush eu vou utilizar o BT Blush da Bruna Tavares. Eu escolhi a cor Mauve, que é um tomzinho mais de lilás, exatamente pra combinar com o olho. Então, ó, eu vou aplicar aqui. E eu gosto de espalhar esses blushes mais líquidos e cremosos dando batidinhas com o pincel. E pra gente continuar aqui combinando a make com tons frios, eu vou utilizar o iluminador da paletinha da SP Colors. Esse daqui ele reflete por lilás, então eu acho que vai combinar super. Venho aplicando aqui, ó, no alto da maçã do rosto e olhem que lindo, gente. Ai, eu amo demais. Na região central do rosto, como eu também gosto de aplicar iluminador, eu vou misturar esses dois aqui. E aí, ó, eu venho aplicando. Hora de selar a pele. Pra isso, hoje eu vou utilizar o pó da Catarine Hill, da Prilessa. Primeiro eu tiro o acúmulo de produto aqui embaixo e depois eu venho aplicando o pó com a esponjinha. E no restante do rosto, eu também venho aplicando dessa forma, dando batidinhas. Retirei aqui o excesso de pó e vim com a bruma, deixei a pele absorver e eu utilizei a bruma da Ruby Rose, tá, gente? O que eu reparei? Quando eu não agito a bruma, a base não derrete, tá? Dando aí um update pra vocês. Felizmente tem esse probleminha, né? Mas se você não agitar, essa daqui é a Glow, a bruma fixadora Glow da Ruby Rose, se você não agitar e aplicar bem assim distante da pele, né? A base, ela não derrete, ela fica no lugar. Vamos agora pra parte abaixo dos olhos. Eu já fiz aqui esse lado. Na linha d'água eu apliquei o BT Velvet Lavender da Bruna Tavares, porque eu queria esse tom bem clarinho de lilás. E aí o único que eu tinha aqui pra utilizar era o BT Velvet. Apliquei corretivo, tá? Utilizei o da Natália Capello aqui na região abaixo dos olhos. Pincel Delta 17 da Levangie. Começo com a sombra Dreamy. E eu vou aplicando ela aqui, ó, nas extremidades, rente à região dos cílios inferiores. Daí, ó, deixei esse espacinho aqui no centro sem nada. Com o mesmo pincel, eu venho agora nas bordinhas com movimentos de vai e vem pra gente dar uma esfumada. Feito isso, eu venho com a sombra Confident e um pincel mais achatadinho. E eu vou aplicando ela nas bordinhas da primeira sombra, sempre com movimentos de vai e vem. No meio da pálpebra, eu vou aplicar a sombrinha Excited, que é a mesma que eu utilizei na região de cima. Eu só vou umedecer o meu pincel. Dou aqui uma distância, ó, e aí eu vou aplicar a bruma no pincel e venho aqui fazendo a aplicação dela. Volto com o pincel da Levangie, ó, e venho bem na transição de uma cor para outra, dando leves arrastadinhas só pra gente dar acabamento. Por último, pra dar acabamento, eu venho com pó compacto. Esse pincel aqui é o Gama 03 da Levangie. Eu venho aplicando esse pó aqui no finalzinho da sombra. Apliquei máscara de cílios aqui nos cílios de baixo. E por último, batom. Eu escolhi esse daqui da Maybelline, da linha Super Stay. Esse daqui é na cor 95, que é um tom bem frio e lilás, ó. E aí eu acho que vai combinar super com os olhos. Tô aplicando aqui e já volto com a make no detalhe. Gente,
make finalizada. Por cima do batom eu resolvi colocar um gloss, esse daqui da Vizela, que ele é lindíssimo, ele é holográfico e por cima de batons mais escuros eles aparecem bem mais. Vamos agora então aos swatches da paleta. Começando pela primeira fileira, essa cor aqui que foi a que eu utilizei no centro para fazer a pálpebra luz, é a cor Excited, ela é bem cintilante. A segunda é a cor Quiet, que é um tom de marrom meio arroxeado. A terceira é a cor Nostalgic, que é um tom de rosinha mais claro. Na sequência nós temos as cores Relaxed, que reflete um lilás bem bonito. Depois a cor Silly, que é um pouco mais escura que a primeira. E depois temos a cor Amazed, que também é bem bonita. E por último nós temos as cores Confident, que eu utilizei nos olhos, assim como essa aqui, que é a Dreamy. E a cor Inspired. Essa cor aqui eu tive muito problema em fazer o swatch dela, porque ela é a única sombra da paleta que é bem seca. No caso é essa daqui. Vamos às considerações finais dessa paletinha da Ruby Rose. Sobre as cores cintilantes, eu realmente não tenho muito o que falar, porque é o mesmo padrão que a gente tá vendo da Ruby Rose nas outras paletas. São sombras bem pigmentadas, que tem bastante brilho, cintilam bastante, porém são sombras muito macias, tá? Elas não têm aquela textura amanteigada, é uma textura em pó, só que muito macia. Então o que acontece? Elas esfarelam bastante. Eu aconselho vocês a utilizarem ela como eu utilizei, com um pincel umedecido com bruma ou com água mesmo, para ajudar na fixação da sombra e não ficar caindo tanto aqui abaixo dos olhos. Sobre as sombras de mate, elas também esfarelam, tá? Essa daqui, como eu falei pra vocês, é a mais seca da paleta. Na hora de fazer o swatch tive até uma certa dificuldade. Sombras roxas, no geral, gente, é muito difícil de você fazer a formulação dela, porque o roxo é uma cor que mancha com muita facilidade, isso é fato. Então é bem difícil você conseguir uma fórmula boa nesse tom de sombra. Eu gostei dessa cor aqui, eu sim consegui fazer um esfumado, consegui construir a cor, mas novamente não é a sombra roxa mais pigmentada ou com a melhor formulação que eu já utilizei. Esse lilás aqui da paleta, ele é bem chato de pigmentar, ele quase não pigmenta, ele é um tom bem clarinho também, né? Mas assim, conforme eu fui fazendo o esfumado, eu senti que ele não pigmentava tanto, sabe? Então eu acredito que se você for utilizar esse tom na pálpebra, acho que não vai ficar tão pigmentado. Comparando com aquela paleta da She Glam de Sagitário, que eu já tenho aqui vídeo no canal resenhando, eu achei o lilás daquela paleta bem mais pigmentado do que essa daqui. Então, no geral, eu gostei da paleta. Não é uma paleta ruim, que não pigmenta. É uma paleta que, como eu já falei nas outras vezes, você tem que saber trabalhar com ela, que aí você, sabendo trabalhar, consegue chegar no resultado legal. Como desse olho aqui, eu achei que ficou bem legal o resultado final. E eu sei que muita gente pergunta em relação à paleta da Colourpop. Eu tinha a paleta da Colourpop, que foi a qual a Ruby Rose se inspirou pra fazer. Tinha, porque eu vendi. Mas enfim, se vocês me perguntarem, a fórmula é parecida? Não. Na minha opinião, as sombras mate da Colourpop são mais pigmentadas que a da Ruby Rose. E as cintilantes têm essa coisa mais macia, de ser quase que um creme ao invés de pó. Daí não esfarela tanto, tá? Mas a gente tá comparando paletas com preços totalmente diferentes, então é normal a gente ter essa diferença na formulação. Pelo custo-benefício, eu compraria sim essa paleta, porque eu amo tons de roxo. Eu só não iria utilizar muito essa sombra aqui da paleta, que é a cor Confident, porque é um lilás muito claro. Eu vou tentar fazer uma make só com essa sombra e um cintilante lá no meu Instagram. Então vai lá me seguir se você ainda não segue, porque lá eu sempre faço outras makes com as mesmas paletas que eu testo aqui no canal. E é isso, gente. É uma boa paleta, tá? Você vai gostar das sombras cintilantes se você gosta de tons de lilás, de roxo. Esse tom de roxo aqui eu gostei dele. Tem que saber trabalhar, tem que saber fazer a técnica certinho pra sombra não manchar, mas tirando isso, é uma boa paleta. E essa foi a resenha da paleta da Ruby Rose. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Das paletas que eu comprei da Ruby, falta trazer a resenha dessa daqui, tá? Que é a Mint Mood. Só que eu não sei se vocês ainda querem resenha dela. Se vocês quiserem, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim. Se não, eu vou fazer lá no Instagram. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se e deixe o like aqui pra mim. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!